Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Márcio Pacheco para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 35ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18h30. Pela ordem, presidente. Só um aviso. Muito rapidamente. Queria fazer um registro hoje, presidente. Amanhã é o Dia Internacional de Conscientização do Lúpus, que é uma doença autoimune muito pouco conhecida pelo cotidiano, mas muito importante de ser debatida. E no próximo dia 18 de maio haverá um importante debate no Centro de Convenções RB1, e hoje eu estive com os organizadores, e eu faço registro hoje porque é amanhã que se comemora. E já soube que o deputado Valdec Carneiro, para minha gratíssima surpresa, apresentou um projeto de lei que vai tratar exatamente da questão das doenças autoimunes, e eu quero pedir ao deputado Valdec que se agregue ao processo do debate do lúpus, e vale o registro no dia de hoje. Eu estou até usando um bottom hoje aqui, em comemoração à reflexão sobre o tema. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Questão de ordem, deputado Rosenberg Reis. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu preciso do senhor. Nós fizemos um projeto para criar o presídio privado. O presídio privado, senhor presidente, vai ajudar a desonerar o setor carcerário nosso, que está superlotado. E ainda vai ajudar o governo a dividir essa conta. O governo não pode ficar com essa conta, pagando essa conta. Então, quem tem dinheiro vai poder levar o seu preso para o presídio privado, desonerar, vai melhorar o orçamento e também vai acabar com a superlotação dos presídios hoje, que é quase impossível de manter esses presidiários hoje dentro dos presídios atuais. Esse modelo já tem países desenvolvidos, países de primeiro mundo, e esse projeto é um projeto nosso. Pedi ao senhor, essa casa teve um compromisso de abrir a discussão, fazer as audiências públicas, e até agora não foi feito nem audiência pública, não se abriu a discussão, não se passou pelas comissões, Eu peço ao senhor para voltar com esse projeto da pauta, porque o Estado não pode pagar essa conta sozinha, e vamos criar o presídio privado, que também é um projeto do governador Wilson Witzel de implantar o presídio privado aqui no nosso Estado, sem mexer na estrutura atual. Nenhum prejuízo aos funcionários da SEAP, senhor presidente. É para contribuir. Eu entendo que nós fizemos um acordo de fazer uma audiência pública, não? Sim, senhor. Em relação a esse projeto? Só que não foi Já feito. foi executado? Não, senhor. Não precisa me chamar de senhor, por favor. Sim, senhor, senhor presidente. É que o senhor tem idade para ser meu pai. Deputada Marta Rocha, possa convocar... Perdão. É só para saber se ele estava bem esperto. Eu conversa, por favor, com o deputado delegado Carlos Augusto, para que a gente possa fazer a audiência pública. Sim, senhor presidente. Pode ser assim? Obrigado, presidente. Vossa Excelência ouviu a questão de ordem, deputado Carlos? Eu Carlos converso com o nosso presidente da Comissão de Segurança. Estéreo. O Estado não pode ficar pagando essa conta sozinho. Pela ordem, senhor presidente, apenas para registrar, dando sequência àquela questão de ordem que fiz ontem, hoje eu já oficiei ao colega deputado Gustavo Schmidt que a Comissão da Região Metropolitana vai fazer uma outra rodada de debate sobre saneamento ambiental, saneamento básico em São Gonçalo. Já foi oficiado o presidente, já conversei com ele para que façamos em conjunto esta próxima audiência, de acordo com o que combinamos. Fazer o registro aqui e agradecer a Vossa Excelência pela intermediação. Ok. Senhor presidente, apenas parabenizar a Coordenadoria de Recursos Especiais, que fez uma operação no complexo do Salgueiro, que matou alguns bandidos, apreendeu inúmeros fuzis, granadas
Enfim, uma operação de excelência que foi a caça de um bandido facínora chamada 2N ou 3N, agora não me lembro, e que tomara que ele vá pro saco, porque ele sequestra uma comunidade inteira. E para dar um pouco de perspectiva como que é a vida de um policial no estado do Rio de Janeiro, um vereador foi assassinado por 2 bandidos numa moto, porque eles achavam que era um policial que estava dentro do carro. E, por azar também, era um vereador. Então, hoje, o policial civil e militar no estado do Rio de Janeiro corre o risco apenas com a imaginação de um bandido achar que a pessoa na frente dele é um policial. A gente precisa dar maior segurança e garantia de vida para os nossos policiais. Muito obrigado. Senhor presidente, só porque esse assunto me remete à área que eu conheço muito bem, que é São Gonçalo, minha cidade, é realmente uma situação muito complicada que está acontecendo na cidade a respeito dessa situação de segurança pública, mas só para lembrar também que o Jardim Catarina, que é o maior bairro, o deputado Luiz Paulo conhece, sabe disso, é o maior bairro plano em termos de densidade da América Latina. E Jardim Catarina chegou onde chegou devido a décadas de descaso do poder público com aquela região do Complexo do Salgueiro, Jardim Catarina e todas aquelas questões relacionadas que a gente sabe quando a periferia não passa a ser parte central de uma política pública. Então não é coincidência esse descaso em várias questões de política pública e que o Estado possa ter o entendimento da complexidade, entender o que mais falta lá, educação, saneamento básico e integração da região metropolitana como um todo. Pela ordem, presidente. Deputada enfermeira, em seguida, Rodrigo Amorim, vamos à pauta. Não, é que é óbvio que cada deputado aqui defende a sua categoria, né? E a categoria dos policiais tem vários representantes. Na da enfermagem só tem eu. E eu queria informar para Vossa Excelência que uma lei que foi aprovada aqui na Casa, que é a lei do piso salarial com regime de trabalho de 30 horas semanais, os hospitais privados de todo o estado do Rio de Janeiro não estão querendo cumprir essa lei, né? Essa lei está sacramentada, foi aprovada na Casa, sancionada pelo governo, foi para o Tribunal de Justiça não deu liminar, então a lei está valendo. E isso é importante porque estou pedindo a Vossa Excelência já informou que está vendo hoje mais tarde uma reunião com o procurador do Estado para que a gente tome as providências cabíveis para que não haja insurgência sobre uma lei que é uma lei que está em vigor no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deputada, eu acho que está mais afeta essa questão à nossa Procuradoria, que é uma coisa que está mais afeta aos hospitais privados, não é isso? Isso, o procurador doutor Sérgio já está ciente, ele mesmo fez então, defesa. Mas em relação, Vossa Excelência deveria era usar o Ministério Público, na minha opinião. Nós já estamos com a reunião marcada com o Ministério Público, né, para segunda-feira, dia 13. Vou falar com o doutor Marcelo, que é o procurador, para fazer uma reunião com Vossa Excelência. Tá, é as entidades classe. Okay. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor. Senhor presidente, é só para ratificar as palavras do deputado Rosenberg Reis, no sentido que, de fato, o Estado não pode arcar com essa conta. Parabenizar o deputado Rosenberg Reis pela iniciativa e dizer que eu estou corroborando as palavras dele. Obrigado, senhor presidente. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, segunda discussão, projeto de lei 2442/2017, de autoria do deputado doutor Julianelli, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana da Conscientização sobre esporotricose no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável. De saúde, favorável, relator deputado Carlos Mink e enfermeira Regiane. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição, em votação, as emendas de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Vai à redação final. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 249/2015, autoria do deputado Marcos Vinícius, que altera a lei estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir a Semana Estadual de Prevenção ao Suicídio e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em
A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 2178/2013, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira e Alexandre Correia, que declara o município do Rio de Janeiro a capital do culturismo no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerra a discussão, em votação, senhores que aprovam. Como estão aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 2460 de 2013, da autoria do deputado Dr. José Luiz Nance, que institui nas escolas públicas estaduais o programa da mediação escolar. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam isso como estão. Perdão. O presidente chama os trabalhos à ordem. O projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4373/2018, de autoria da deputada Tia Ju, que declara como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro o cemitério dos escravos da freguesia da Piedade do Iguaçu, localizado em Tinguá, no município de Nova Iguaçu. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, deputada Mônica. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas. Mais uma vez, louvar o projeto de iniciativa da querida deputada Tia Ju. Mais uma vez, em Ju, 131 anos completaremos dia 13 de uma abolição inconclusa. Então, mais uma vez, fazer menção aos lugares de memória, de construção, resistência, cultura da população negra no estado do Rio de Janeiro é fundamental. Então, mais um projeto em que faço questão de externalizar o meu voto, de louvar a iniciativa da deputada Tia Ju nesse sentido. Então, só louvar, favorável, com muito louvor, a esse segundo belíssimo projeto de reconstrução e defesa dos lugares de memória da população negra no estado do Rio de Janeiro. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 2348/2013, de autoria do deputado Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo a promover a reforma e recuperação do Campo Grande Futebol Clube. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. De obras públicas favorável, de esporte e lazer favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores deputado Bernardo Rossi, Nelson Gonçalves, Chiquinho da Mangueira e Vaguinho. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 3253 de 14, de autoria do deputado Xandrinho e Domingos Brazão, que fica assegurado aos portadores de deficiência física, mental, síndrome ou transtorno psicológico o acesso a imóveis residenciais construídos através do Programa Social para a Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade da pessoa com deficiência, favorável, com emendas. A política de política urbana, habitação e assuntos fundiários, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável, com as emendas da Comissão da pessoa com deficiência. Relatores, deputado André Lazzaroni, Márcio Pacheco, Eliomar Coelho e Milton Rangel. Pela ordem, senhor presidente, sobre o projeto. Sobre o projeto, o deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu confesso que eu não vi aqui o projeto, estou procurando agora, mas tem uma lei recente, minha com a deputada Tânia Rodrigues, que diz que todos os programas habitacionais estaduais têm um percentual para pessoas com deficiência, até diz que deve ser no andar térreo, etc, etc. Eu pergunto se não deveria esse projeto fazer referência à lei que já existe e acrescentar onde couber. 7 emendas recebeu o projeto. Então depois eu apresento... Faz uma emenda... nesse sentido. Emendando a lei de Vossa Excelência no projeto. Tá bom, entendi. Na emenda e no artigo 1º, logicamente. Tá bom. A lei passa a ter a seguinte redação. Acrescenta tal artigo, a lei tal. Vossa Excelência me ensinou assim em 99, quando eu cheguei. Vossa Excelência era meu líder. Não acredito que Vossa Excelência tenha esquecido disso. A presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 4290/2018, de autoria do deputado André Siciliano, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural
do Estado do Rio de Janeiro, do livro Enciclopédia do Funk, Movimento Black. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Cultura favorável, de Educação favorável. Relatores deputados Quinho da Mangueira, Zaqueu Teixeira e Flávio Serafini. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam como estão aprovados em primeira, retorna em segunda. Para a declaração de voto, nobre deputada Mônica. Parabéns, deputado, pelo excelente projeto. Mais uma vez, um projeto como esse, e quero fazer menção ao projeto que protocolamos aqui, enquanto membros da Comissão de Discriminação Racial, Comissão de Trabalho, conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Cultura, protocolando uma audiência pública em defesa do funk como patrimônio cultural e histórico da cidade do Rio de Janeiro, os bailes blacks das décadas de 70 e 80, fazer menção a esse espaço tão importante da cultura periférica, lembrando também o DJ Renan da Penha, nós temos acompanhado o caso e o quanto um projeto como esse dignifica uma expressão cultural tão importante que precisa ser tratada como cultura, patrimônio, construção de identidade local, também um processo integrado ao desenvolvimento econômico das periferias, das camadas populares, entendendo os processos que atravessam esses lugares, a não criminalização do funk como cultura, como gênero musical, entendendo esses espaços como espaços de manifestação, de transbordo do cotidiano dessa juventude, que gera uma série de empregos diretos e indiretos, seja na rede formal, com a rede de transporte, de deslocamento, seja na rede informal, nos locais, gerando trabalho indireto. Então, louvar a iniciativa de Vossa Excelência, louvar esse projeto. Eu mesma fui funkeira na década de 80, então entendo o lugar do funk. Fui funkeira na década de 80, curti muito a Furacão 2000, trabalhei com a Marielle Franco, que foi garota Furacão, então a gente entende. Ela vai puxar meu pé, né? Mas louvar, brincadeiras à parte, dizer que é importante esse projeto como construção de uma imagem do que é identidade, gênero musical, construção periférica e crônica das camadas populares. Para declarar o voto, senhor presidente. Deputado Valdeir Carneiro. Deputado André Ciliano, eu quero saudar Vossa Excelência por esse projeto que completa uma iniciativa que eu tomei, Vossa Excelência se lembra, eu declarei o movimento Black como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, já é lei estadual. Esse seu projeto avança na mesma direção, completa, falando da enciclopédia do funk. Portanto, são projetos análogos, o meu já virou lei, o seu vai virar, mas, sobretudo, eles ressaltam esse movimento do final dos anos 60 e início dos anos 70, que tinham, por um lado, o condão de democratizar, deputada Mônica Francisco, o acesso à cultura para jovens de bairros da periferia do Rio de Janeiro, em especial da Zona Norte e da Zona Oeste, mas também eram movimentos, André, insurgentes, eram movimentos insurretos, eram movimentos que faziam uma resistência cultural à ditadura civil-militar em vigor naquele período. Portanto, seja do ponto de vista da resistência política, seja do ponto de vista da democratização do acesso à cultura, seja do ponto de vista do fortalecimento dos movimentos culturais de matriz afrodescendente, esses projetos têm muita importância. Eu queria saudar Vossa Excelência, ele estará ao lado da nossa lei, portanto, voto com prazer, voto com alegria em mais essa iniciativa. Obrigado, deputado. Deputada Dani. Queria declarar aqui também com muita alegria a votação afirmativa nesse projeto de Vossa Excelência, deputado André Ciliano, que vai exatamente de encontro, como o deputado Valdeir que falou aqui, a outras iniciativas dessa casa, que ao pensar sobre a cultura popular, ao jogar seus olhos sobre a cultura popular, sempre foi o de reconhecimento e de levantar. Foi essa lei do deputado Valdeir, mas também foi a lei do deputado Marcelo Freixo, que afirma que o funk é cultura, como também a lei do hip hop é rua,
que ajuda na produção de eventos culturais e populares nas regiões periféricas do Estado. Então, reafirmar a necessidade de projetos como esse para reconhecimento de uma cultura que ainda hoje é marginalizada. E a cultura não é algo imóvel, né? A marginalização da cultura significa também a marginalização dos seus pares, de quem promove ela. Ou seja, a criminalização do funk, do hip hop, do movimento black, das rodas de rima, é necessariamente a criminalização da juventude periférica. A juventude que não encontra espaço nas instituições públicas e, por isso, fomenta a cultura, gera emprego e renda e constrói conhecimento e memória no seu próprio território. Valorizar os lutadores populares, fomentadores de cultura, como DJ Renan, hoje preso injustamente, lembrando sempre que DJ não é bandido e reafirmar a necessidade de liberdade para o DJ Renan. Presidente, quero registrar aqui a presença Doutor Deodalto. Quero registrar a presença aqui do Grupo Rosa de Belfort. Obrigado pela visita, Emiliano. Tá? Faz bem. Parabéns. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, eu também quero parabenizá-lo pela autoria desse projeto, que eu acho... Vossa Excelência quiser a coautoria, eu estou dando para Vossa Excelência, publica amanhã, com Vossa Excelência sendo coautor. Será uma honra para mim. Então peço à assessoria que possa republicá-la, porque Vossa Excelência estava deputado em 2018, não dá para fazer o mesmo com as moças por conta de que... Tá bom? Deputado Eliomar, coautor do projeto que acabamos de votar, 4290. Como eu ia falando, o reconhecimento do funk como patrimônio histórico e cultural é de uma relevância, porque significa o reconhecimento de trabalhadores da arte, através da música, através de um movimento de resistência, tudo isto fazendo parte da cultura do nosso Estado. Ontem mesmo eu recebi no meu gabinete representantes do funk, representante das rodas de rima, representante das rodas de samba e representante exatamente da arte feita nos transportes do Rio de Janeiro. O funk, um cidadão lá que representava o movimento funkeiro no estado do Rio de Janeiro, mostrando a contribuição que este movimento deles, esta arte deles, tem dado, inclusive até para a política de segurança do estado do Rio de Janeiro. Porque às vezes o baile funk se realiza em determinados locais, onde a violência realmente já estava fora dos limites e o baile funk simplesmente chega e isto daí deixa de existir. E aí o que acontece, nobre presidente, uma coisa que eu quero, aproveitando esta oportunidade da autoria de Vossa Excelência, é que a gente tem que fazer gestões junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, no sentido de não fazer ações de repressão como tem sido feito, não só reprimindo, como arrebentando, quebrando os equipamentos daqueles que estão promovendo exatamente bailes francos. Então as pessoas perdem inclusive a sua condição de subsistência, não só de promover o baile funk, mas também aquela condição de subsistência que através da promoção do baile funk, ele leva exatamente a subsistência para ele e para toda a sua família. Ou seja, tem um valor econômico aí também. Então eu gostaria de deixar isso muito claro e essas gestões que têm de ser feitas, inclusive com a participação de Vossa Excelência como presidente do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, para que realmente haja uma forma diferente e civilizada, humana, de tratar exatamente aqueles que são os fazedores da música funk no nosso Estado. Deputado Eliomar, nós temos ajudado bastante a área da segurança, chamando os policiais militares concursados, chamando os policiais civis. Agora a gente está à disposição de deixar um recurso para equipar as polícias. Então, amanhã eu vou estar junto com o secretário da Polícia Civil e vou tentar uma reunião, Vossa Excelência, deputado Dr. Carlos Augusto, eu, junto com os dois
secretários da área com calma, sem criar expectativa, para a gente negociar, conversar, para a gente tentar um entendimento, tá bom? Muito bem, ótimo. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, pela ordem, só para justificar a ausência da deputada Renata, Renata Souza, que se encontra com problemas de saúde, uma suspeita de chikungunya e, portanto, não está podendo comparecer à Assembleia Legislativa. Presidente, Deputada Marta Rocha. eu não queria polemizar, mas me recuso a ouvir e permanecer calada. Eu não tenho absolutamente nada contra o funk, não gosto do estilo musical, mas o reconheço como um padrão cultural. Mas nós temos que ser muito cuidadosos quando apontamos uma conduta aos policiais civis e aos policiais militares, e quero falar muito tranquilamente que é a região que eu frequento, que é a Penha, onde o denominado baile da gaiola foi usado pelo tráfico de drogas e o DJ, obrigada, que conduzia aquele baile por uma investigação de 2 anos com a decisão do delegado de polícia, acompanhado pelo Ministério Público, acompanhado também pelo Poder Judiciário, determinou que essa pessoa do mundo cultural estava na associação ao tráfico e não há nenhuma dúvida quanto isso. O delegado pode até ter exagerado, que é sempre assim, quem exagera é a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Mas não me parece correto desconhecer que essa decisão foi acompanhada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Então, nesse sentido, presidente, eu, embora não presidindo mais a Comissão de Segurança Pública, eu queria sugerir, que a comissão até discutisse esse tema, após a ida ao secretário para discutir esse tema, só para a gente, assim, uma coisa é reconhecer o padrão cultural do funk, ninguém tem dúvida quanto a isso. A outra coisa é a gente dizer que a Polícia Civil ou a Polícia Militar está sendo arbitrária quando há, efetivamente indicativos de que, lamentavelmente, alguns daqueles atos culturais que a gente tem que reconhecer aqui que as comunidades menos favorecidas ficam refém dessa situação, o Estado não oferece outra questão de cultura para essas comunidades. Então, só para a gente pedir uma certa cautela na defesa aqui do funk como padrão de cultura, que nem ninguém desconfia, ninguém duvida, nem questiona, mas não vamos dizer que a polícia é arbitrária. Obrigada, sim? Presidente. Gostaria de falar aqui, eu vi aqui o deputado falando sobre o baile funk. Graças a Deus, na minha região, nós acabamos com todos os bailes funk. E a população clamou quando eu falei isso na praça, numa reunião de segurança. A população clamou, porque a população sabe que quando acaba o baile funk, não são todos, não podemos generalizar, mas muitos saem dali roubando, saem fazendo uma arruaça que não tem tamanho. Então eu fiz questão, com certeza tem que ter autorização. Eles não têm autorização normalmente para fazer aqueles bailes em praça, principalmente na Baixada Fluminense, que eles acham que é uma bagunça, e saem usando da forma como eles querem. Então automaticamente quero dizer para o senhor que eu sou totalmente a favor. Parabéns para a Polícia Militar, parabéns para a Polícia Civil, por acabar com aquela balbúrdia que existia. Vai lá e pergunta quem mora em volta se eles não estão gratos. Balbúrdia na universidade. Então quero dizer, para ver se quem mora em volta lá, se não está muito grato pela operação da Polícia Militar, pela operação da Polícia Civil e por colocar atrás da grade mais um marginal. Senhor presidente, é bem rápido. Eu estou rindo aqui porque outro dia eu estava lembrando da palavra balbúrdia, não sou tão velha assim, usada na escola. Que bom que as pessoas estão aprendendo palavras novas, isso é muito bom. É importante aumentar
o vocábulo, enriquecer o vocábulo é importante. Mas é só para fazer um frisozinho na fala da querida deputada Marta Rocha. Acho que fala com muita propriedade, alguém esteve num cargo de gestão da polícia, entende as dinâmicas, mas o fato social, ele existe. A repressão a espaços de vivência das camadas populares, ela é feita com uma intensidade descomunal, né? A gente tem festas rave, a gente tem festas que são proporcionadas por outras camadas da sociedade, que também tem a circulação de drogas inclusive pesadas, e que os seus organizadores e os artistas envolvidos, de maneira nenhuma, são acusados de terem ligação com o processo da circulação de drogas. Acho importante esse debate, para além das questões ideológicas, eu acho importante o debate, porque a gente precisa se debruçar sobre ele e entender, todos nós temos preconceitos, né? Entender os preconceitos que constituem a nossa existência em sociedade. Então, criminalizar os espaços populares é um processo real. O fato social está dado. Os espaços sociais de vivência da população negra e pobre são espaços criminalizados. E onde isso, tanto os oficiais das polícias, que não têm o mesmo discurso da tropa, as camadas superiores dos oficiais, das polícias, não têm o mesmo discurso da tropa, as atitudes, às vezes, que acabam até penalizando os policiais, porque depois eles, hierarquicamente, que são a ponta ostensiva, que são a pista, é que são penalizados. Mas a gente entende que pelo fato social, dado a recorrência da violência com que equipamentos, pessoas são tratadas, isso é inegável. Acho que a gente precisa, deputada Marta Rocha, deputados e deputadas aqui, nos debruçarmos numa conversa mesmo, fazer do parlamento esse lugar de entender os processos do dado concreto da vida real. Nós não vivemos fora da vida real. E a realidade desses espaços precisa ser entendida com muito cuidado e com muita sensibilidade. Só para deixar essa marca, mas entendendo que a gente precisa se debruçar sobre essas diferenças sociais que são reais, porque em outras instâncias sabidas de toda a sociedade, de circulação de droga, de prostituição, de violência contra mulheres, espaços das camadas médias e altas da sociedade, nas zonas sul e parte da zona oeste, classe média emergente, não acontece a mesma forma e o mesmo tipo de tratamento. Anuncio o projeto de lei 4440 de 2018, de autoria do deputado Samuel Malafaia. Considera de utilidade pública o Instituto Cultural Acrópole, ICA, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de normas internas e proporções externas, contrário. Relatores, deputado Gustavo Tutuca e Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam pareçam como estão aprovado. Em primeira, retorna em segunda. Para a declaração de voto, deputado Alexandre. Consignar o voto não, por conta do relatório da comissão do qual eu faço parte, eu concordo. A instituição não cumpre os requisitos legais para cumprimento da medida, então apenas consignar ser coerente. Obrigado. Deputado Alexandre, quem dá esse parecer é a CCJ e ela é bem dura em relação à questão... Não foi normas internas, normas de utilidade internas. Pública, mas... Então, normas internas... Está em primeira discussão. Está em primeira discussão. É que passou isso lá na comissão, acho que foi o Márcio Canela. Pela juridicidade foi o parecer lá, que é assim que acontece pela justiça. Mas é a primeira discussão e Vossa Excelência poderá, em segundo momento, discutir essas questões. Presidente. Deputada Lucinha, rainha da Zona Oeste. Obrigado pelas suas palavras. Eu queria dizer que hoje, a princesa, Luiz Paulo achou a melhor princesa. Princesa? Princesa. Rainha. Príncipa. Olha só, o Luiz Paulo é brincalhão o tempo todo, o careca não tem jeito. Mas olha só, eu pedi pela questão de ordem, primeiro para dizer que hoje eu participei na parte da manhã, um período,
da audiência pública da Comissão de Segurança Pública, na qual nós tivemos o delegado Carlos Augusto, o Salema e outros, o Márcio Galberto e outros deputados aqui da casa. Achei que foi muito proveitosa a audiência pública, achei que os representantes, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, se posicionaram sobre o tema, que é sobre a questão das demissões, que por muitas vezes delas são injustas, porque eles conseguem, às vezes, reverter dentro do colegiado, e depois, quando é remetido por comandante-geral, ele acaba, vamos dizer assim, condenando os policiais e acaba expulsando. Então, a comissão, o deputado André Siciliano, quer dizer que foi uma comissão, a audiência pública foi importante, deu resultados positivos, e eu estava aqui presente justamente para poder dar a oportunidade de ouvir os representantes da área de segurança, que eu nunca tinha ouvido, Marta, e, ao mesmo tempo, ver o posicionamento dos novos deputados que chegaram aqui na casa, que estão dispostos a discutir o tema segurança pública, sim, com clareza, com altivez e, principalmente, com bom senso. É isso que eu queria dizer. Anuncio em discussão única requerimento 49/2019, de autoria do deputado Marcos Miller, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene extraordinária para homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados à sociedade fluminense no exercício da sua profissão, em especial às vítimas do desastre da comunidade da Muzema, bairro Itanhangá, Zona Oeste. Parecer da mesa diretora favorável, relator deputado Marcos Silcanella. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2844/2017, da autoria da deputada Marta Rocha, dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis terem ciência do processo pedagógico e participarem da definição de propostas educacionais em consonância com o parágrafo único do artigo 43 da Lei 8.069 de 1990. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça favorável com emendas, concluído por substitutivo. De assunto da criança, do adolescente e do idoso, favorável com o substitutivo da CCJ. De educação, favorável com o substitutivo da CCJ. Relatores, deputado Carlos Mink, Tiaju e Conte Bittencourt. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assunto da criança, do adolescente e do idoso, da educação, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 2. Ao substitutivo? Ao substitutivo. A subemenda, o texto aglutinativa é o seguinte: modifica-se o artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. É direito dos pais ou responsáveis, por meio de conselhos escolares ou equivalentes, terem ciência do processo pedagógico e de participarem da definição das propostas educacionais nos termos do artigo 53 da Lei 8.069 de 1990 e do artigo 307 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 2. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputado Fábio Silva. Deputada Rosana está acidentada. Deputada Tiaju. Lembrando que a deputada Rosana Félix sofreu um acidente, está impossibilitada. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ e aqui deixando a solidariedade à deputada Rosane Félix, né? Infelizmente aconteceu foi andar de patinete e aconteceu. Eu andei também de patinete, mas ela se recuperará em breve, estará aqui com a gente. O meu parecer acompanha a CCJ. Obrigado, deputada, e a gente que ora para que ela possa ter uma pronta recuperação. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Léo Vieira.
Senhor presidente, de volta eu estou aqui no Rio de Janeiro e ontem estive lá passar de Brasília e foi muito proveitosa, principalmente para a Baixada Fluminense. Parabéns. E o meu parecer acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, em votação. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas, senhores que aprovam nesse estão aprovados. Em votação, o parecer da CCJ às emendas de plenário. Emendas ao substitutivo. Senhores que aprovam nesse estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse estão aprovados, a redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com a deputada Dani. Quando assumimos esse mandato, um dos nossos compromissos foi garantir que o nosso mandato fosse itinerante, que ele conseguisse construir participação política da população fluminense, em especial da juventude, para além da LERJ. E aí, com muito orgulho, eu gostaria de anunciar a todos e todas que faremos uma audiência pública da Comissão Especial da Juventude no Cefet de Petrópolis, amanhã às 14h, com um tema para debater a situação da juventude na região serrana. Contaremos com a presença do poder público e de movimentos e coletivos da região de mais de 4 cidades. Vai ser uma audiência muito fundamental para a gente conseguir criar um diagnóstico da juventude como um todo, não apenas da capital e não apenas da região metropolitana, mas também do nosso interior tão esquecido. Então, gostaria de dizer a todos e todas que essa audiência se realizará no Cefet Petrópolis, amanhã às 14h, pela Comissão Especial da Juventude, implementada aqui na Casa. Anuncio em tramitação, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 165/2019, de autoria do deputado Elbert Rezende, que institui o projeto Turismo Pedagógico na Rede Pública Estadual do Ensino e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Turismo, deputada Zeidan Lula. Deputada Zeidan Lula. Parecer favorável, presidente. E muito bem colocado esse projeto hoje na pauta, por ontem ter sido o Dia Nacional do Turismo. Parabéns. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Parecer favorável, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. É que eu fui atender ali na porta e aí engoli barriga. O senhor está votando 165 de 2019? Sim, senhor. CCJ já deu parecer? Sim, senhor. Qual foi, posso saber? Favorável. Constitucionalidade? Sim. É que eu queria sugerir. Vossa Excelência é membro da Comissão de Orçamento. Eu posso pedir licença ao deputado Rodrigo Amolim, convoco Vossa Excelência para emitir parecer pela Comissão de Orçamento. Senhor presidente, é uma questão muito simples, porque o deputado o Elbert, ele quer instituir o projeto Turismo Pedagógico. Então, a emenda é simples, e fala isso nos 5 artigos, é trocar o termo projeto por programa, é só isso. Então, é favorável com a emenda, trocando o termo projeto por programa. Parabéns, deputado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia, há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 72/2019, deputado Dionísio Lins. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia
Projeto de Lei 4494, deputado Carlos Mink. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei 4329 de 2018, deputado Carlos Mink. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3309 de 2017, deputada Zeidan. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 806 de 2018, deputada Zeidan. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3309 de 2017, deputada Zeidan. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3937 de 2018, deputada Zeidan. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 203 de 2015, deputada Lucinha. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5628 de 2019, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 48 de 2019, deputado Daniel Librelon. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3360 de 2017, deputada Zeidan. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o nome do deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Paul Bel. Deputado Paul Bel. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, uma questão de ordem. Na verdade, não caberia agora, porque nós estamos pedindo final, mas Vossa Excelência usa a palavra antes, nós marcarmos o tempo do deputado Valdec. É da Comissão de Orçamento, já estão abertos para os parlamentares da Casa as emendas no sistema, a LDO. Então, alertar aqui aos parlamentares que já está aberto no sistema a LDO. E aproveitar, senhor presidente, que eu não discuti a matéria relacionada ao funk, mas eu trouxe aqui, olha, o chamado pai dos burros. E no Colégio de Líderes, deputado Valdec, eu vi que o senhor novamente, Vossa Excelência, citou o termo mulato. E Vossa Excelência foi alvo aqui de uma agressão covarde, desmedida, injusta, desnecessária, apelativa. E aí eu queria utilizar o pai dos burros, daqueles que se identifiquem, que aqui versa de forma muito clara e objetiva. O nosso vernáculo fala ali, senhor presidente, que mulato é um mestiço, cabrocha, pardo, homem escuro, filho de pai branco e mãe preta, ou vice-versa. É importante que nessas discussões acabe o mimimi. Teve deputado que falou e não disse nada em relação ao funk, por exemplo. Então sejamos objetivos e apliquemos o vernáculo como tem que ser. Muito obrigado, senhor presidente. Já posso, senhor presidente? Já posso usar a tribuna? Palavra, deputado Valdec Carneiro. Obrigado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, volto à tribuna nesse expediente final para fazer algumas considerações e reflexões sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que tramita nesta casa, inclusive com prazo já aberto para apresentação de emendas por parte das deputadas e deputados. Quero mencionar que se trata da primeira proposta de LDO encaminhada pelo novo governo, que está em seu primeiro ano e, portanto, faz o primeiro exercício de apresentação de um projeto de lei de diretrizes orçamentárias para ter vigência no ano
de 2020. Entretanto, alguns aspectos me chamaram a atenção e eu quero aqui compartilhar de maneira ainda que tópica, ainda que pontual, mas sem deixar de fazer aqui esses registros. Em primeiro lugar, já discutimos tantas vezes na legislatura passada que, do ponto de vista econômico, o grande problema do Rio de Janeiro é a falta de receitas novas. Ou seja, sem tratar das questões relacionadas à má gestão, sem tratar das questões que colocaram o Rio de Janeiro nas páginas criminais, falando exclusivamente do aspecto macroeconômico, a crise no Rio de Janeiro é uma crise de receitas. Consequentemente, era de se esperar que houvesse, do ponto de vista do planejamento orçamentário do Estado, houvesse algum tipo de iniciativa mais clara, mais objetiva, sobre novidades, inovações, no sentido da geração de novas receitas. Entretanto, isso ainda não está posto, à exceção da previsão de aumento substancial em receitas de royalties. Voltamos nós, mais uma vez, mais um ano, a colocar o nosso destino dependente das receitas oscilantes dos royalties e de participações especiais. Portanto, não houve ainda, por parte do governo Witzel, e é bom lembrar, embora haja apenas 4 meses de governo, houve uma preparação para governar. O candidato se preparou para disputar a campanha eleitoral, discutiu e deve ter estudado, seguramente, problemas e desafios do Estado do Rio de Janeiro. Então, além deste período de preparação, além do período de campanha, são 4 meses de governo e não há na LDO, salvo melhor análise, salvo melhor juízo, nenhuma proposta clara e objetiva do ponto de vista da geração de receitas novas. Ou seja, tirando royalties, a LDO apresentada pelo governador Witzel não nos apresenta, não nos desafia com nenhuma outra iniciativa, nenhuma outra programação orçamentária decorrente de receitas novas. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que quero aqui ressaltar é que, em relação ao regime de recuperação fiscal, ele terá vigência até 2020. E, em seguida, se prorrogado for, deputado Flávio Serafim, deputado Maxi Lemos, deputada Dani Monteiro, se prorrogado for, ele terá vigência até 2023. Ora, senhor presidente, quando o Estado voltar a pagar juros, o aumento de despesas com serviços da dívida do Rio de Janeiro, com seus credores, com a União, enfim, será superior a 500%. Por isso, a necessidade imperiosa de que a gente, desde já, comece a programar, comece a se planejar para a geração de novas receitas. Eu pergunto a Vossa Excelência, depois que acabar a adesão, a controvertida adesão ao regime de recuperação fiscal, o que vai ter o Rio de Janeiro, deputado Márcio Pacheco, para fazer frente a um novo ciclo de pagamento de juros de serviço da dívida? Por isso me espantei quando, em debate na CPI da crise fiscal com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que a gente não tem ainda, líder do governo, deputado Márcio Pacheco, não tem ainda sequer as diretrizes, as linhas do projeto estratégico de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Eu não esperava que em 4 meses isso estivesse pronto e acabado, mas eu esperava, sobretudo no contexto da remessa da LDO, que o governo apresentasse os seus trunfos, ou aquilo que ele imagina que podem vir a ser esses trunfos, do ponto de vista, bato na mesma tecla, da geração de receitas. Outro aspecto ainda que eu quero ressaltar nesta discussão sobre a LDO é o fato de que não há sequer menção a receitas que possam ser advindas das compensações da Lei Candir. E isso é feito sob a alegação de que o governo federal
também não faz na sua programação orçamentária, na LDO, que encaminhou ao Congresso Nacional, não faz nenhuma programação de despesa referente às compensações da Lei Candir. Ora, o Rio de Janeiro precisa bater duro nesta tecla. São pelo menos 50 bilhões de reais perdidos pelo Estado do Rio de Janeiro desde 1997, quando a Lei Candir passou a ter vigência, e nós perdemos por ano algo em torno de 4 bilhões de reais com as compensações que não são feitas. Então, se o Rio de Janeiro não der um soco na mesa, como eu estou batendo nessa tribuna aqui, a gente não vai ver a cor desse dinheiro, e é importante começar a ver agora, enquanto ainda estamos no regime de recuperação fiscal, que por um lado o deputado Max Lemos entrariam as compensações da Lei Candir, e por outro lado nós ainda não estaríamos pagando os juros e o serviço da dívida. Portanto, é uma outra preocupação que quero ressaltar. Como meu tempo já se adianta, eu também não quero esquecer do seguinte: não há na Lei de Diretrizes Orçamentárias nenhuma previsão referente àquilo que eu considero essencial para fortalecer as instituições de formação técnica e tecnológica no Rio de Janeiro, particularmente a FAETEC, para que haja uma previsão de repasses regulares, duodecimais, para a FAETEC. Uma discussão que a gente já vem fazendo. A LDO não trata de números. A LDO não tem que tratar de números, as metas são físicas. Mas é muito importante, ao planejar o orçamento e a sua execução, que se faça menção às prioridades, às instituições vinculadas ao governo, que devem ter um tratamento orçamentário regular. Ora, a FAETEC quase morreu no Rio de Janeiro. Ela foi praticamente assassinada pelo governo anterior. Ela precisa de um tratamento diferenciado. Não me refiro aqui às universidades, que estas já têm os duodécimos consagrados na Constituição, não estão acontecendo na prática, mas ano que vem vai ter que ser a Vera, porque ano que vem os duodécimos das universidades estaduais serão integrais. Mas a FAETEC também não foi contemplada, então eu queria mencionar, eu tenho mais de 15 pontos aqui que eu queria discutir, o tempo não me permitirá, mas estou preocupado, e vou concluir, com o fato de que este planejamento orçamentário do governo, na forma de um projeto de LDO, não apresenta para nós, deputado Max Lemos, Vossa Excelência foi prefeito 2 vezes, mandou 7 ou 8 projetos de LDO para a Câmara de Queimados. Nós precisamos ter um planejamento para a geração de receitas novas. O regime de recuperação fiscal vai acabar um dia. Nós voltaremos a pagar juros e serviços da dívida sem ter nos preocupado em estrategicamente gerar novas receitas duradouras e robustas. Portanto, voltarei a esse tema na semana que vem. Não queria terminar a semana sem fazer menção à LDO, já que não tive a oportunidade de discuti-la durante a ordem do dia de ontem e de anteontem, mas considero preocupante... Conclua, por favor. Concluindo agora, considero preocupante o planejamento orçamentário do governo Witzel em relação à programação de novas receitas para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. No momento que convoco a deputada Dani Monteiro para a tribuna, solicito a questão de ordem para o deputado Max Lemos. Senhor presidente, a Comissão de Minas e Energia desta Casa se reuniu hoje para deliberar sobre um assunto muito grave a nível nacional. A Petrobras e a ANP estão propondo, ou pelo menos as notícias são, de que vão fazer a verticalização da distribuição de combustível no Brasil. A Comissão de Minas e Energia aprovou hoje uma audiência pública para discutir, deputado Waldeck, para discutir essa questão da verticalização. Veja bem, se ficar concentrada a produção e a distribuição de petróleo em uma ou duas companhias, e principalmente se tentarem aprovar o autosserviço nos postos de gasolina, só no Rio de Janeiro, pasmem os senhores deputados, mais de 2.000 postos de gasolina significa mais de 40 mil desempregados. Então nós teremos uma audiência pública que foi aprovada hoje pela Comissão de Minas e Energia. Trarei a data para esta casa para fazermos um grande movimento e tirar uma proposta da Assembleia Legislativa, quiçá do governo do Estado do Rio de Janeiro,
contra o absurdo da verticalização e do possível desemprego só no Rio de Janeiro, de mais de 40 mil pessoas. Não se pode falar mais em desempregar gente. Outra coisa, falam em uma livre negociação e livre comércio para o combustível. Pode não ser verdade, senhor presidente. Por isso, uma audiência pública para discutir a verticalização na distribuição do combustível, principalmente no Rio de Janeiro. Com a palavra, a deputada Dani Monteiro, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado. Desligou o próprio microfone, presidente. Boa tarde a todos e todas. Queria trazer um tema aqui que é fundamental na última semana, né, que foram declarados pelo governo federal diversos cortes de contingenciamento em vários ministérios. Dentre eles, o Ministério da Educação, o MEC, que chegou a um corte, um contingenciamento de 25% do seu orçamento, o que resulta em 23,7 bilhões de contingência para as universidades federais, institutos federais e colégios federais de aplicação. Isso significa para algumas universidades, como a nossa UFRJ aqui, a maior universidade federal do estado do Rio de Janeiro, um contingenciamento de 114 milhões de reais, o que seria quase que 25% do orçamento da UFRJ. Em universidades como a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o contingenciamento chega a 51% do orçamento da universidade. Isso significa para a maioria das universidades e institutos federais que diversos deles, se esse contingenciamento se manter, não conseguirão iniciar o segundo semestre letivo. E vamos lá, não estamos falando de universidade só como local de formação da juventude, mas também como local de produção de conhecimento e de retorno de serviço público à sociedade como um todo. Estamos falando de uma realidade, por exemplo, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, o UP da UERJ, onde atualmente tem 525 leitos ativos e mais de 60 especialidades. É um dos hospitais com maiores especialidades do Brasil. Inclusive o primeiro a fazer operação com a tecnologia de robôs. Ou seja, são produções científicas que estão sempre à frente e justamente para o atendimento da população. E hoje a realidade no ensino superior, ela já é desastrosa antes desse corte orçamentário. Para que a gente tenha ideia, hoje diversos projetos de pesquisas são financiados do próprio bolso do professor. Eu mesmo já tive a honra de participar de um projeto de pesquisa na minha universidade, da qual até os insumos, os materiais eram pagos pelos professores. Ou seja, hoje o professor precisa tirar do próprio bolso, do seu salário, para conseguir garantir a pesquisa, a produção científica que retorna para a sociedade. A universidade, ela não é um lugar de balbúrdia, ela é o local necessário de produção científica e de atendimento à população. A UERJ hoje conta com a Academia da Terceira Idade, a Universidade da Terceira Idade, perdão, a UNAT, que é um projeto de extensão que consegue garantir direitos sociais e dignidade na velitude da população fluminense. Então, é dessa relevância que a gente está falando, é desse lugar, né? Como também no Hospital Universitário da UFRJ, que tem mais de 280 leitos ativos e mais de 12 salas de cirurgia. Ou seja, cortar dessas universidades não é só cortar do ensino, mas é cortar da pesquisa, da extensão e cortar dos direitos sociais. Vimos nessas últimas semanas que esse é um direito fundamental do cidadão que está em risco. A menção do ministro sobre balbúrdia, que corta de 3 universidades, a UF, a UNB e a UFBA, são universidades reconhecidamente premiadas. As 3 universidades figuram nos principais rankings de avaliação de desenvolvimento e prestação de serviço social do mundo, ou seja, são universidades notoriamente reconhecidas por todo mundo, mas infelizmente aqui no Brasil não é dado a mesma atenção.
é entender que também esses cortes, eles afetam não só a estrutura da universidade como um todo, mas em especial os seus setores mais vulnerabilizados. Gostaria aqui de compartilhar com todos os senhores deputados e deputadas presentes que a minha universidade, a UERJ, como todos sabem, é notório, essa casa inclusive cumpriu um papel fundamental no final do ano retrasado, ao aprovar os duodécimos para as universidades do estado do Rio de Janeiro, como forma de garantir o orçamento, mas é bem notório a crise que essas universidades atravessaram e a crise que essas universidades atravessam. A UERJ, nesses últimos anos, demitiu mais de 900 trabalhadores terceirizados, sem nenhum direito trabalhista. Acredite, senhor presidente, eles agradeciam na fila de demissão eles poderem finalmente ser demitidos e conseguir ir atrás dos seus direitos trabalhistas, porque a maioria deles, quando foram demitidos, já estavam com 7 meses de salários atrasados. 7 meses de salário atrasado e foram demitidos sem nenhum direito. E é nesse lugar que está a maioria dos cortes, porque quando a gente fala de corte nas universidades, o corte não está na balbúrdia, o corte está no bolso do trabalhador, porque o corte está exatamente nos setores de custeio da universidade, nos setores de manutenção. Então, os primeiros setores atingidos são os trabalhadores terceirizados, são os estudantes que participam de iniciação científica e precisam daquela bolsa para estudar. Eu mesmo passei anos na minha universidade conseguindo estudar, podendo largar o trabalho e me dedicar exclusivamente à produção científica e à minha formação, por ter uma bolsa permanência e uma bolsa de iniciação científica. Isso permitiu que eu, uma jovem negra favelada, nascida no São Carlos, conseguisse acessar a universidade. E veja bem, isso é histórico na minha família. Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família a acessar a universidade, pública ou particular. Anteriormente não houve isso, meus pais não conseguiram. Meus avós não conseguiram, porque aquele era um local que, de fato, não era para a população, não era para nós pisarmos lá, mas a possibilidade de políticas de ações afirmativas como as cotas, em especial as cotas raciais, foram fundamentais para garantir que estudantes como eu pudessem entrar na universidade. O sistema de cotas aqui no nosso país é considerado uma revolução silenciosa em âmbito internacional, porque a partir do sistema de cotas, a gente começa a enfrentar desigualdades. Para que se tenha ideia, antes dos primeiros programas de cota, que datam de 2003, a inserção de negros na universidade e a quantidade de negros formado era menos de 3%. 3%. E a gente fala que negros são metade da população brasileira. O IBGE tem esse censo. E como apenas 3% dessa população conseguia se formar na universidade, após o programa de cotas, a gente chega a mais de 10%. Ainda é uma marca ínfima, porque a gente sabe que está disputando a vida dessa juventude com a criminalidade, com a violência excessiva, que é tão naturalizada nos seus territórios. Porque para um jovem favelado, o natural não é um livro escolar, o natural não é um lápis. O natural é um fuzil, é a criminalização. Porque para esse jovem, aquele pressuposto de você é inocente até que se prove o contrário, ele não se faz valer. Um jovem que desce hoje a sua favela, ele precisa provar a sua inocência para acessar os espaços da cidade. É com horror que a gente vê jovens, crianças de 5 anos, tendo as suas merendeiras revistadas. Para esses jovens, o cenário de guerra, o cenário de violência é aterrorizador. E é sobre isso que a gente está falando, que as universidades hoje são fundamentais. E por isso que defender a universidade pública é defender uma sociedade mais justa, é defender uma sociedade com mais direitos sociais. É para ontem que a gente precisa retomar a educação pública de qualidade. A gente precisa formar os nossos jovens, acreditar no futuro da nossa juventude, acreditar no desenvolvimento das habilidades da juventude. E por isso a nossa bancada federal, a bancada do PSOL,
protocolou um pedido para que o ministro da Educação comparecesse até a Câmara Federal para prestar esclarecimentos. Que façamos, então, o espaço das casas legislativas um local de amplo debate. Se há necessidade de fazer um contingenciamento hoje, que debatamos isso, que o ministro da Educação debata com o Legislativo, que debata com as reitorias administrativas das universidades. Esse contingenciamento ele não pode ser vertical, porque a verticalização dele ameaça o funcionamento das universidades. Então, chamamos o ministro da Educação para responder o que seriam esses 5,7 bilhões contingenciados da educação pública, que vão atingir prioritariamente todo o processo de popularização da universidade. Então, se nos últimos 15 anos vimos o movimento negro... Deputada, conclua, por favor. Para concluir, vimos o movimento negro travar uma luta para garantir a popularização da universidade, para que não fosse o espaço da elite intelectual, como historicamente o foi. É para isso que a gente lutou, é para chegar até aqui e ter uma jovem negra favelada cotista, deputada estadual, com legitimidade de chegar aqui e mandar o papo reto. O papo reto que precisa ser dito e que por anos o poder público ignorou. Então seguimos em luta, principalmente pelos que vieram antes de nós, mas mais especialmente ainda pelos que virão. Sigo em luta pelo futuro da juventude do nosso país. Convido o próximo orador inscrito, o deputado Marcelo Seudino. Presidente, só uma parte rapidinho. É mais um convite que no dia de hoje nós vamos ter uma sessão aqui às 18h30, comemorativa pelos 210 anos da Polícia Militar, e eu vou homenagear o pessoal sequelado da Polícia Militar, né? São os amputados, paraplégicos e cadeirantes, tá? Convido a todos os deputados, todos os ouvintes. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Marcelo Seudino, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres deputados. Todos presentes. Rafael de Angra dos Reis, meu amigo, pastor. Deus abençoe vocês naquela terra abençoada. Então, já que o Rafael está aqui falando de Angra dos Reis, eu quero parabenizar o deputado Rodrigo Amorim. Parabéns pela moção de repúdio que Vossa Excelência fez, pelo ato impensado, inconsequente da deputada nessa casa. Que quando se fala em genocídio, é o que vem acontecendo com as pessoas de bem, com os trabalhadores, são o que os traficantes vêm fazendo. Aí sim, tinha que ir na ONU, na OEA, para denunciar, aí eu vou dizer, e não proteger esses marginais. Aí, deputado Serginho, eu vou concordar plenamente com a deputada. Quantos chefes de famílias, quantas pessoas vêm morrendo dia a dia por causa desses traficantes, esses marginais? Vossa Excelência, me dá uma parte? Pois não? Deputado Marcelo Seudino, no dia de ontem eu não tive a oportunidade de me manifestar sobre o que aconteceu da denúncia da deputada Renata Souza para órgãos de natureza internacional, levando o nome do nosso Estado e o nome do nosso governador, por uma ação policial que foi feita e ele foi eleito com esse objetivo, de atacar a bandidagem. E o que me causa espécie, e nesse momento, senhor presidente, trago aqui minha nota de repúdio, é que ela se manifestou em nome da Comissão de Direitos Humanos, sem que a comissão tivesse deliberado para tanto. Então, num ato autônomo, sem representatividade para tanto, ela ataca não só um governador do Estado, que abdicou de sua carreira enquanto magistrado para administrar o Estado do Rio de Janeiro, combatendo a violência e a criminalidade, mas ela afronta inclusive a representatividade dessa mesa diretora, que é quem pode e deve fazer as representações para os órgãos externos. Então, apresento aqui minha nota de repúdio, em nome do meu mandato e em nome de toda a bancada do PSL, para reafirmar a defesa intransigente do nosso Estado, a defesa intransigente do governo que vem levando de maneira séria o combate à violência, o combate ao tráfico de drogas, e que isso não possa passar em branco. Então fica aqui minha nota de repúdio. Obrigado pela parte, deputado. Parabéns, nobre deputado. Realmente eu quero deixar aqui também
que conste nos anais dessa casa o meu repúdio à atitude da deputada. Dizer que ela não me representa. Ela não me representa, PSOL, não me representa. Eu venho hoje aqui, essa tarde também, falar sobre uma coisa que, infelizmente, o deputado federal recebeu no seu gabinete 2 vereadores falando para poder retirar o pedágio de Xerém e botar lá próximo do Globo, quase no início da Washington Luiz, da rodovia Washington Luiz, a BR-040. Eu quero dizer que esses vereadores e esse deputado, eles estão loucos, porque de forma alguma nós vamos guerrear cada vez mais. Esses pedágios já são verdadeiras afrontam à população diante de tantos impostos que nós pagamos, já temos que pagar imposto, pagarmos pedágio. E ele quer levar para que Duque de Caxias comece a pagar os pedágios. Quero dizer ao senhor que estarei indo para Brasília, conversando com os 12 deputados, todos os deputados possíveis, mas com os 12 deputados do PSL para me ajudar a retirar isso de todas as formas. Não vai acontecer isso, com certeza nós vamos estar lutando com todas as nossas forças, porque infelizmente, se nós levarmos o pedágio para lá, a população de Duque de Caxias vai sofrer, tudo vai ficar mais caro, mas para ele tanto faz. O deputado federal Hugo Leal, com certeza, meu amigo, ele não está nem aí para Duque de Caxias, ele não quer nem saber. Não sei se tem algum interesse escuso dentro disso, porque eu não sei, cara, é impossível. Por que querer tirar o pedágio dali e passar para lá? Para faturar mais? Para dar mais recursos para os empresários? Para encher o bolso dos empresários? E com mais uma vez, deputado, sacrificando a população? Eu quero deixar meu repúdio à sua atitude e ao dos vereadores de Petrópolis. Pode ter certeza que tem um deputado que vai guerrear, que vai lutar e não vai admitir isso. E vai usar todos os deputados, se Deus quiser, que todos eles são pessoas de bem, são pessoas que não têm compromisso com o empresário, mas nós temos compromisso com a população. E vou estar levando isso ao nosso senador Flávio Bolsonaro também, até o presidente da República, e nós vamos lutar contra isso, já que eu faço parte do partido do presidente da República. Então pode ter certeza, federal mas nem por ser estadual que eu vou deixar de estar lutando e trazendo quem de direito para poder estar me ajudando. E falar em presidente, eu quero parabenizar o presidente, nosso 01, Jair Bolsonaro. Quando vi uma matéria falando sobre a Fórmula 1 e trazer o autódromo de volta, nossa, eu voltei ao passado, voltei à minha juventude, quando tive a oportunidade de poder ver aquele grande piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Tive o prazer de poder ver tanto ele quanto, esqueci o nome do outro agora, Piquet, Nelson Piquet, mas não gostava muito do Piquet não, estava do Ayrton Senna, por uma única coisa, o Senna, ele é brasileiro, ele era brasileiro, ele tinha dentro de si as cores da bandeira, ele vibrava, diferente do Piquet, né? Que era mais ligado lá para o lado da Itália, por isso eu liguei. E mais sabendo também, as terras vão ser doadas pelo Exército, vai ser construída ali em Deodoro, e no momento em que o Estado passa por uma dificuldade econômica, de recuperação fiscal, isso vai atrair o que o Rio de Janeiro realmente precisa muito, atrair cada vez mais pessoas, porque o Rio de Janeiro é maravilhoso, um lugar lindo. Eu tenho certeza que quem vier para a Fórmula 1, vai lá para Angra dos Reis, vai para Cabo Frio, vai conhecer, se não quiser a praia, vai conhecer as montanhas, com climas de montanhas maravilhosos. Tenho certeza disso, meu amigo. Como disse também o nosso presidente, que Angra dos Reis tem que virar o Cancún do Brasil. Então vai transformar em Cancún do Brasil. Mas eu tenho certeza que para nós transformarmos isso, eu tenho certeza que o nosso governador vai botar para dentro lá, vai guerrear para acabar com aquela violência que tem lá em Angra dos Reis, não tenho dúvida disso. E eu quero também parabenizar os trabalhadores de Duque de Caxias. Tem uma lei 2728 de 2015,
a qual eu tive a oportunidade de votar essa lei, onde assegurava para os trabalhadores que moram naquela região, já que já tem o passivo, tem que ter o ativo. Se tem os prejuízos da poluição, do transporte, de tantas outras coisas, por que não o emprego ficar ali naquela região? E essa lei diz que 70% teria que ficar ali para aqueles trabalhadores, para aqueles guerreiros. E não adianta dizer que não tem pessoas capacitadas, que tem pessoas capacitadas sim, para poder estar ali e exercer. São montadores de andaimes, são soldadores, são vários profissionais capacitados. E eu não tenho dúvida que estou falando, pois conheço cada um deles. E vou estar conversando com a nossa vereadora, minha esposa, a Deise, para nós estarmos cobrando, para que essas, juntos com os outros vereadores, o prefeito para estar nos ajudando, porque isso é importante, a presença do executivo, para dar o direito àqueles trabalhadores. Eu quero colocar aqui também, foi falado sobre o arco metropolitano, viu? Deputado, conclua, por favor. Poxa, já 10 minutos? Meu Deus. Mais 2 minutos, por favor. Tá bom, obrigado, prefeito. Foi falado sobre o arco metropolitano, um local que eu frequento, passo muito, já passei alguns apertos ali, deputado. Pô, já quase atropelei uma vaca 2 vezes. Então, quer dizer, complicado. Mas eu quero ressaltar, são 4.000 postes que existe ali. E cada um custou R$22.000. Eu queria saber, Amorim, como é que se gasta R$22.000 em 4.000 postes? Meu amigo, é uma coisa de louco, é muito dinheiro. E aí o MDB, né, que tinha o governador, foram quase 100 milhões que colocou ali. Tem que se apurar bem, que eu tenho certeza que o superfaturamento esteve ali, irmão, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, quero que me processe. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui. De repente, se não gastasse tanto quanto gastaram, tem uma CPI rodando aí, eu quero participar dessa CPI, hein? Quero estar junto com a CPI para ir buscar fundo. Porque CPI não tem que acabar com pizza não, meu. CPI tem que apurar. É o dinheiro do povo que estava ali sendo jogado fora, que agora está lá, jogado e abandonado. E eu não vou admitir de forma alguma que esse passado do MDB, graças a Deus o governador está bem preso. Cabral, aquele bandido, está bem preso. Que é o que ele merece, o que ele fez com tantos policiais hoje na audiência pública que nós fizemos. Que ele falava que cortava na carne, usando a polícia muitas das vezes, para disfarçar o roubo e o desvio de verba que ele fazia no passado. Mas eu tenho certeza hoje, Rodrigo Amorim, que nós temos um governador sério, um governador, um homem do bem, um homem da lei, que veio de lá, que veio para fazer a diferença dentro do nosso estado. Muito obrigado, obrigado pelos 2 minutos, e pode ter certeza que estaremos lutando. Parabéns, mais uma vez, deputado Rodrigo Amorim. Eu fiz questão de assinar isso aí com o maior carinho, com o maior amor, porque, infelizmente, é uma realidade. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, 1 minutinho só. Eu ouvi falar aqui sobre cota. Eu não sou radicalmente contra a cota, não. Mas não adianta você botar cota e ficar apenas uma parcela, que um ou outro que consegue chegar à universidade. Se você não mexer na base, irmão, se você não mexer nas crianças lá embaixo, não adianta. Vai na UERJ, vai na UF, vai na FRJ, são carrões, são pessoas que têm condições de estudar e pagar um bom curso. E quando o nosso presidente colocou que precisa mexer na base, ele está certo. Constrói, turma, bota aí 10 andares aqui para cima para ver o que vai acontecer. Isso aqui foi construído apenas para isso aqui, eu tenho certeza. Aí vai dizer que não, a cota, temos que pararmos a cota. Eu acho legal, vamos continuar com a cota, mas aos poucos tem que se acabar com a cota. Aos poucos tem que se trabalhar na base, para dar direitos iguais para todos, seja para branco, para negro, o que seja, para índio, é que sou descendente dos dois, pareço com os dois. Vamos dar condições de igualdade para todos. Porque você pega, Amorim, uma criança que estuda na escola pública, aí pega que estuda aqui na escola particular,
quando chega no término do segundo grau, aí ele faz uma inversão. O filho do rico vai para a escola, vai para as universidades estaduais e federais. E o filho do pobre, que ainda pode pagar com dificuldade, deixando de comer e beber, vai para a escola, vai para as faculdades públicas. Aí quer usar isso aí para dizer que está favorecendo o negro, o índio, que nada, meu irmão, está favorecendo ninguém. Não está favorecendo ninguém. Para favorecer realmente, para concluir, para favorecer realmente, tem que dar educação de base. Aí sim, parar com esse discurso hipócrita. Obrigado. Convido o próximo orador inscrito, o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre amigo, deputado Giovanni Ratinho, deputado Marcelo do Seu Dino, meu aliado de bancada, nobre deputada Lucinha, demais deputados, deputadas, mais uma vez o que me traz essa tribuna, e quero deixar aqui um recado muito objetivo, porque a deputada que me antecedeu nessa tribuna usou um linguajar que eu não gosto muito, porque respeito a liturgia desse parlamento. Então, senhora deputada, papo reto, como disse Vossa Excelência, eu vou dar para Vossa Excelência agora. O partido de vocês destruiu o Brasil e tem destruído o Rio de Janeiro. As mesmas pautas malignas de sempre, que mais uma vez voltam à tona numa audiência nessa casa, numa sessão plenária nessa casa. Vossas Excelências transformando todos os assuntos, os mais comuns, os de maiores interesses para o Estado do Rio de Janeiro, Vossas Excelências transformam em lacração, em discurso político, em mimimi. E hoje não foi diferente. Transformaram uma discussão sobre o funk, que é patrimônio cultural do Rio de Janeiro, ninguém duvida disso. Transformaram numa discussão em mimimi, lacração e por aí vai. Mas nós não permitiremos. Quero dizer aqui que protocolei nessa casa um projeto de lei que requer certa dose de coragem para apresentá-lo. Pode parecer, numa primeira análise, impopular, mas nós precisamos efetivamente acabar com essa política de cotas em razão da cor da pele. Eu não tenho dúvida nenhuma que o acesso à universidade, ao ensino de qualidade no primário, no segundo grau, nas universidades, no ensino técnico, ele deve ser livre, aberto, franco, direto, sobretudo aqueles mais humildes. No entanto, a autodeclaração no sistema de cotas é uma covardia com esses mais humildes, porque o que há hoje são pessoas que, burlando as regras, transgredindo, como essa turma do PSOL adora fazer o tempo inteiro, se autodeclara uma cor que não é a sua. Eu quero que fique muito claro que no PL que eu apresentei, estão mantidos ali alguns critérios de cota de caráter social. Nós precisamos resgatar o valor da universidade pública no Brasil e no Rio de Janeiro. Nós estamos observando uma universidade que se tornou gradativamente palanque eleitoral, que se tornou um local de lascívia, de consumo de drogas, de sexualização, e nós não podemos permitir. As universidades no Rio de Janeiro sempre foram um celeiro de excelentes profissionais de formação cultural, de conhecimento científico, de pesquisa, e hoje nós observamos somente degradação, balbúrdia, como bem falou o nosso ministro da Educação. Então, senhor presidente, é por isso que um pacote de medidas de austeridade partirão do meu mandato para corrigir este mal
e devolver às universidades, restaurando a ordem e o ensino de qualidade. Além disso, senhor presidente, não posso deixar de enfrentar aqui um tema, já falei numa oportunidade anterior, na sessão de ontem, mas mais uma vez falo nessa tribuna, senhor presidente. Uma deputada do PSOL, se valendo da presidência de uma comissão importante nessa casa, ludibriou, enganou, agiu de má fé, apresentando uma denúncia de caráter internacional gravíssima contra o governador do estado, e aqui abrindo um parêntese para fazer um juízo de valor e uma defesa de mérito. Essa casa está de braços dados com Vossa Excelência, senhor governador Wilson Witzel. Parabéns à sua coragem em valorizar os nossos bravos policiais e enfrentar a criminalidade como tem que ser. É impressionante a má fé dessa turma de repreender, ousar repreender o governador do estado por estar enfrentando o marginal terrorista armado de fuzil, que tem que ser, sim, abatido. Lembro que na ação que resultou nessa denúncia infame, não houve uma vítima sequer, Coronel Salema, deputado Coronel Salema, nenhuma vítima. Quero deixar bem claro que essa casa está de braços dados com o governador Wilson Witzel e refutamos, daí a razão da minha moção de repúdio a essa denúncia que ludibriou os organismos internacionais. O parlamento fluminense não aceitou esta denúncia. Nós refutamos, por isso, a nossa moção de repúdio assinada não só por mim, mas pela maioria dos deputados de bem dessa casa. Por último, quero mais uma vez parabenizar e aplaudir o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Primeiro, pela atitude de coragem de cumprir exatamente os seus compromissos de campanha e ontem assinando um decreto que flexibilizou a posse das armas no Brasil. Eu sou favorável sempre à legítima defesa. Obrigado, deputado Marcelo do Seu Dinheiro. Eu sou um defensor das liberdades individuais e da legítima defesa. Então, quero aplaudir de pé nosso presidente da República, que ontem assinou um decreto flexibilizando as regras de posse e porte de armas de fogo no Brasil, como um instrumento de legítima defesa do cidadão de bem. Quero parabenizar de pé e aplaudir o nosso presidente da República, o governador Wilson Witzel, o meu líder político e hoje senador da República, Flávio Bolsonaro, o secretário de Estado de Governo, Gutenberg Fonseca, que num gesto de coragem, de coerência e cumprindo mais uma vez um compromisso, trouxeram de volta para o Rio de Janeiro a etapa da Fórmula 1. Todos sabem, senhor presidente, do amor do brasileiro pelo automobilismo, com os nossos astros, o mais memorável deles, Ayrton Senna, que tantas alegrias deram para o Brasil, que tantas alegrias deram para o Rio de Janeiro, no nosso célebre autódromo de Jacarepaguá, e que vimos perder por conta dessa crise, dessa decadência que o Rio de Janeiro viveu nas últimas décadas. No entanto, o espetáculo que foi ali para São Paulo volta para o Rio de Janeiro, e quero deixar claro que o espetáculo sai de São Paulo por questões que vão muito além do que possamos prever. Há delações da empresa JBS no sentido de que favoreceu a campanha do candidato à presidência da República, José Serra, do PSDB, fingindo fazer um negócio numa questão operacional do autódromo, do camarote ou de algo relacionado à publicidade, tramaram um suposto negócio e o verdadeiro intuito era absolutamente escuso, ilegítimo, imoral, ilegal e criminoso, que era transferir recursos para a campanha de José Serra. Isso, por óbvio, tornou
a confiança, jogou na lama a confiança dos investidores internacionais e dos patrocinadores. Além disso, além desse negócio simulado, escuso, corrupto e criminoso, do partido do governador de São Paulo, tem outras questões. A relação promíscua de como se dava a organização do evento em São Paulo com a organização internacional do evento, mais uma vez tornando o ambiente hostil para o investimento internacional, fazendo com que o Brasil ficasse desacreditado para o ambiente de investimento internacional. Além disso, a etapa é a única que não paga hosting fee para os organizadores. Além disso, senhor presidente, uma indústria milionária e lucrativa como essa, para concluir, senhor presidente, ela, para que ocorra, ela necessita de investimento do setor público, que é um absurdo. Então, mais uma vez, destaco aqui a coragem, a transparência e, sobretudo, a coerência do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que cumprindo os seus compromissos de campanha, que cumprindo e sendo absolutamente fiel ao seu viés ideológico e à sua linha de pensamento, traz, ao lado do governador Wilson Witzel, a etapa da Fórmula 1 para o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. O Rio de Janeiro agradece. A região de Deodoro, do início da Baixada Fluminense, a vizinhança de hoje da região que é a região mais afetada pela criminalidade, sem dúvida nenhuma, vai desenvolver e vai gerar consequências também muito positivas para a Baixada Fluminense, para a Baixada Fluminense do nosso presidente Giovanni Ratinho, do nosso deputado Léo Vieira, do meu amigo Leandro Hungria, de Nilópolis, um expoente liderança política do município de Nilópolis, que faz jus ao nome da sua família, ao seu avô, vereador naquela casa, ao seu pai, Jorginei Hungria, vereador naquela casa, e que muito tem a contribuir também, assim como vossas excelências, para a Baixada Fluminense e para Nilópolis, que está enfrentando com coragem uma batalha em relação à Supervia. Por conta disso, eu tenho certeza, Luciano e Santiago, que esse gesto do presidente Jair Bolsonaro muito vai desenvolver a economia do nosso Rio de Janeiro, trazer desenvolvimento econômico, trazer emprego e, sobretudo, enfrentar a criminalidade num ambiente absolutamente degradado. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, Vossa Excelência, que me perdoe esses falsos institutos de pesquisa, deputado Giovanni Ratinho, que quando fui candidato a vice-prefeito com Flávio Bolsonaro, nos davam, deputado Léo Vieira, na véspera da eleição, 5% de intenções de voto. E nós tivemos 15% de intenções de voto no domingo. Institutos mentirosos e covardes e que ousam dizer que a popularidade do nosso presidente está caindo, quando, na verdade, ele está sendo absolutamente fiel e coerente com aqueles que o levaram à presidência da República desse país. Senhor presidente, toda a nossa honra e a nossa gratidão pela condução coerente, como vem fazendo, e um exemplo foi ontem. Nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar o Rio de Janeiro, com Jair Bolsonaro, com Wilson Witzel e com a ação desse parlamento que tem demonstrado o resgate, a autoconfiança e, sem dúvida nenhuma, está contribuindo para que o cidadão fluminense confie que o parlamento está de braços dados com o desenvolvimento econômico do nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito, a tia Ju, que não visualizo ela aqui, nem o deputado Renato Zaca. Não sei se o próximo orador, depois desses dois, Luiz Paulo, está presente. Creio que não, então eu chamo o próximo orador escrito, deputado Léo Vieira.
Presidente Giovanni Ratinho, deputados e deputadas da LERJ, público que nos assiste pela TV LERJ, redes sociais, subo nessa tribuna hoje para falar de um assunto que foi tema de debate em redes sociais, na imprensa e também aqui nessa casa. O governador do estado, Wilson Witzel, participou de uma operação policial em Angra dos Reis, final de semana, e a qual naquele momento também gravou um vídeo, colocando ali junto com a tropa no combate ao terrorismo no Rio de Janeiro. E vi pessoas que, infelizmente, querem o pior para o nosso estado e quer que a população carioca continue sendo cerceado o seu direito de ir e vir. Fiz um comentário nas redes sociais do governador, o apoiando, e nunca ter visto um governador do estado, junto com a tropa, apoiando, dando proteção e mostrando que está junto. Eu vi algumas pessoas questionarem que não houve apreensão, não houve prisões, mas o sentido ali pouco me importa. O que importa é que a gente tem um governador do estado hoje que quer resgatar o direito de ir e vir do cidadão carioca, que quer resgatar a paz nessa cidade. Ontem eu não estive aqui, estava em Brasília numa agenda, no Ministério da Infraestrutura, falando do arco metropolitano e também dos viadutos, sobre a Via Dutra, que precisam ser duplicados. Mas fiquei sabendo que a deputada do PSOL, Renata Souza, fez uma representação na ONU e na OEA, colocamos como se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estivesse apoiando essa atitude. Ela fez uma ação isolada e não tem o apoio dos deputados dessa casa. Quero dizer ao governador do estado que o PRTB, do vice-presidente general Mourão, apoia suas ações e a defesa da tropa de segurança do nosso estado. E faço um pedido, governador, que o senhor possa também estar junto na região metropolitana, Baixada Fluminense, aonde os cidadãos da Baixada perderam completamente o direito de ir e vir, estão pagando um preço de estar cerceado em suas casas. Quero deixar aqui o meu total apoio ao governador e o total apoio da maioria dessa casa. Tem uma minoria que quer o pior, mas tem uma maioria que quer o melhor. Que Deus abençoe. Obrigado, presidente. Um abraço. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrada a sessão.